Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, a professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 23 do nono ano. E o assunto dessa aula é Guerra Fria. Vamos para a aula número 1, uma certa introdução desse assunto. Para isso, nós temos alguns objetivos a serem atingidos por vocês. São eles: identificar o fortalecimento dos Estados Unidos e da União Soviética no pós-guerra, relatar acerca dos caminhos radicalmente opostos seguidos pelos Estados Unidos e União Soviética, definir o conceito de Guerra Fria e reconhecer os principais mecanismos utilizados pelos Estados Unidos para fortalecimento do capitalismo no mundo. Antes de mais nada, aquele lembrete da professora de toda a aula, mas tem gente que esquece. Separa seu livro didático, seu caderno para fazer as anotações das principais informações, mas também dúvidas que venham a aparecer, lápis, caneta e borracha. Agora sim, está com os materiais em mãos? Podemos começar. Em 1945, terminava a Segunda Guerra Mundial. E boa parte das nações que estavam envolvidas no conflito estavam arrasadas devido às perdas humanas, mas também perdas materiais. Só que duas nações, elas se projetavam como superpotências no mundo. São elas, Estados Unidos e União Soviética. Nesse sentido, vamos entender um pouquinho mais o contexto da Guerra Fria. Durante a Guerra Fria, aliás, durante a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética lutavam do mesmo lado. Eles faziam parte dos aliados e lutavam contra os países do eixo, lutavam contra o nazismo. Com o fim do conflito, eles tomaram caminhos radicalmente opostos e esses tinham origem ideológica no campo das ideias, no que eles pensavam ser melhor para a sociedade. Enquanto os Estados Unidos defendiam o capitalismo, a União Soviética o comunismo. Só fazendo entre aspas aqui, embora nos livros, nas literaturas fale-se em comunismo, mas de fato o comunismo nunca saiu do papel. É uma evolução do socialismo. Mas vamos utilizar esses termos como está no livro didático. Então, nesse contexto, inicia a Guerra Fria em 1947. Por quê? O governo dos Estados Unidos denuncia a falta de liberdade que existia na União Soviética e lança aí uma agressiva política de combate ao comunismo. E a Guerra Fria ela só vai terminar em 1991, muito recentemente, que foi o ano da extinção da União Soviética. A expressão, então, Guerra Fria foi um termo utilizado para designar um tipo de conflito, no qual os principais adversários, no caso Estados Unidos e União Soviética, eles se hostilizavam, dizendo que o seu pensamento era melhor que o outro, enfim, mas eles nunca chegaram num confronto direto, um confronto militar, uma guerra direta. Eles, com essa política de cada um defendendo o seu lado, deixaram o mundo em constante perigo, com o medo de uma ameaça de uma guerra nuclear. O Churchill, no seu discurso, marco inicial da Guerra Fria, ele fala o seguinte: ninguém sabe o que a Rússia soviética e sua organização internacional comunista pretendem fazer no futuro imediato, ou quais são os limites, se é que os há, para as suas tendências expansionistas. De Stalin no Mar Báltico a Trieste no Mar Adriático, uma cortina de ferro desceu sobre o continente. Essa cortina de ferro, deixa eu voltar aqui, seria algo imaginário que estava dividindo o mundo em dois polos. O lado capitalista defendido pelos Estados Unidos
e comunista defendido pela União Soviética. Nesse sentido, Estados Unidos saem fortalecido da Segunda Guerra Mundial porque a economia deles havia crescido muito devido ao comércio com os países envolvidos. Além disso, eles demonstraram uma força bélica inimaginável com a tecnologia atômica lançada, as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, como vimos anteriormente. E acaba coroando-se como a nação mais poderosa no mundo. Para combater o comunismo e fortalecer o capitalismo, eles criam algumas ações. 1947, Doutrina Truman, que seria uma política de intervenção em qualquer região do mundo em que estivesse com risco de cair ao controle dos comunistas. 1947 ainda, Plano Marshall, era um plano de ajuda econômica para as principais nações capitalistas abaladas pela guerra, com o objetivo de evitar que elas aderissem ao comunismo. Central de Inteligência Americana, um serviço secreto baseado em atividades de espionagem, que tinha permissão para interferir em outros países. A famosa CIA, também criada, todas no ano de 1947. Ao longo da Guerra Fria, uma rede de espiões dos Estados Unidos se espalhou pelo mundo, com o objetivo de se infiltrar entre os comunistas, descobrindo seus planos e derrubar os seus governos, promovendo assassinatos e ainda treinando torturadores de governos anticomunistas. Nesse sentido, eles vão treinar os nossos militares aqui no Brasil no período da ditadura militar, porque foi um medo de que o comunismo se instaurasse aqui no Brasil, tá? Essas ações tinham como propósito impedir a expansão do tal perigo vermelho, do comunismo. A OTAN, que é uma aliança militar capitalista, Organização do Tratado do Atlântico Norte, ela foi criada em 1949 pelos Estados Unidos. Faziam parte da OTAN países capitalistas da Europa Ocidental e também o Canadá. E eles previam um ataque armado a um de seus membros. Se ocorresse um ataque armado a um de seus membros, eles consideravam uma agressão, contra todo o grupo. Então, todo o grupo iria se unir contra este que atacasse um de seus membros, tá? Então, era digamos assim, uma iniciativa que já se imaginava a possibilidade de um confronto, então já vamos nos precaver, formando uma aliança, isso em 1949. A criação da OTAN era um recado bem direto para a União Soviética, que em poucos meses revelou ao mundo ter dominado também o processo de fabricação da bomba atômica. Estudaremos numa próxima aula, tá? Doutrinação anticomunista. Como é que acontecia nos Estados Unidos? Revistas, elas eram distribuídas principalmente em escolas católicas. Haviam organizações que estavam engajadas com o propósito de produzir um material de doutrinação, como cartilhas, livros, folhetos, filmes e desenhos, tanto para crianças quanto para adultos, com o propósito de fazer com que o comunismo fosse visto de forma negativa, tá? Essas organizações, elas surgiram e cresceram pelo medo generalizado que havia na sociedade estadunidense em relação ao comunismo. Pesquise, essa é uma dica para vocês, sobre os quadrinhos e a propaganda ideológica da Guerra Fria. Marvel, é muito forte essa mensagem de quem é melhor. É o Capitão América, os Soldados Vermelhos. A questão do Hulk, o uso
dessa tecnologia nova, né? Desses produtos novos que gerou um herói, mas que para outras nações gerou um inimigo. Pesquisem, tem muito material lá e vai explicar de todos os quadrinhos. Eu coloquei aqui sobre o Capitão América, mas fala também sobre outros, que é uma forma dos Estados Unidos estarem mostrando a sua superioridade, a superioridade do capitalismo em relação ao comunismo. Outra ação, outro mecanismo estadunidense, o macartismo, que era uma política de perseguição sistemática do governo estadunidense a todas as pessoas suspeitas de simpatizar com os ideais iluministas, aliás, comunistas. Muitos trabalhadores, intelectuais, funcionários públicos e artistas acusados de ser comunistas ou simpatizantes do comunismo foram presos, perderam seus empregos ou tiveram de se refugiar ao exterior. Esse foi o caso por exemplo, de um cineasta super conhecido, Charlie Chaplin, que se exilou na Suíça para fugir das perseguições do macartismo. Então ele foi colocado como um cara comunista. Será que é de fato? Vejam sobre a arte produzida por ele. Na próxima aula, nós iremos continuar a conhecer mais aspectos da Guerra Fria. Iremos estudar as ações, os mecanismos feitos pela União Soviética para defender o seu lado, para defender o comunismo, em ataque ao capitalismo estadunidense. Agora vocês têm que fazer a atividade com o propósito de revisar o assunto de hoje, mas também fixar algumas informações que serão utilizadas posteriormente. Bons estudos a todos, um abraço, até a próxima e tchau!